Olá, essa é a sexta aula do curso Soberania Digital. Meu nome é Fernando Horta e hoje nós vamos falar sobre cyberdemocracia, sobre política na época digital. E vamos olhar isso sob o ponto de vista também da segurança. Porque se na aula anterior a gente falou sobre a segurança de forma mais ampla, né, os caminhos da segurança, segurança comercial, aqui a gente está falando sobre a liberdade de escolha dos indivíduos, o nível de informação que essas pessoas têm e efetivamente qual o impacto desse mundo digital dentro dessas questões que são tão importantes para a democracia no momento atual. Então, olha só, vamos trabalhar hoje cyberdemocracia, privacidade versus segurança, que é um enorme de um problema no mundo digital. Quanto mais eu tenho privacidade, talvez menos o Estado tenha segurança. Quanto mais o Estado quer segurança, menos ele permite efetivamente o processo da privacidade, aliás, né? E vamos falar um pouco nesse cyberativismo, nesses novos movimentos que surgem na internet para vamos dizer assim, mudar o mundo, ou mudar as estruturas do mundo, ou mudar a cabeça das pessoas. Vamos ver um pouquinho como é que isso tudo funciona na aula de hoje, ok? Então vamos começar aqui falando sobre cyberdemocracia. Como a gente sabe, duas coisas extremamente importantes na democracia é participação e representação. Quanto mais gente participar dentro de um processo democrático, tanto melhor ele é. Quanto mais gente se sentir representada efetivamente por aqueles indivíduos que estão ali dentro do processo democrático, maior a qualidade dela. Só que participação e representação parece que se tornaram, na era digital, um certo problema. Tem um certo problema, porque dado que nós estamos cada vez mais próximos daqueles que nos representam, ou pelo menos parecemos estar mais próximos daqueles que nos representam por conta das redes sociais, parece que isso sacia um pouco, ou sacia muito da vontade de participação das pessoas. As pessoas acabam trocando seus processos de participação normal, ou seja, a ida a determinados conselhos, né, as organizações em movimentos populares, movimentos sociais, a participação em partidos, elas têm trocado este tipo de coisa por participação direta nas redes sociais em conversa com os seus representantes. E isso, em grande medida, acaba prejudicando um pouco a qualidade da democracia, porque o cidadão acaba achando que existe uma troca, né? O meu candidato está me ouvindo, o meu candidato está me lendo, ele sabe do que eu quero, e nós sabemos que não é bem dessa forma que as coisas funcionam. Então, olhar um pouquinho com cuidado essas questões de participação e representação no mundo digital é essencial nos dias de hoje. Será que elas são ambivalentes? Será que essas coisas podem ser trocadas, podem ser invertidas? Será que eu preciso de mais participação? Será que esse processo de representação está sendo bem colocado? Enfim. A segunda coisa que a gente tem que lembrar é o paradoxo da informação. Né? Hoje, para todos os lados, você olha aí, está escrito em todos os livros, em todos os cursos, em todo lugar que você olha, que nós vivemos na era da informação. E aqui surge um paradoxo importante que acaba trazendo problemas para a democracia. Ou seja, nós estamos cada vez sendo mais informados, mais informações chegam a nós a todo momento. Mas será que nós estamos sendo melhor informados? E esse é o grande paradoxo que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque talvez, e em grande medida os livros apontam a isso, né? A quantidade de informação disponível está retirando a qualidade dessa informação. E aqui no meio entram essas questões de desinformação, de fake news, né? Que tudo isso conta para esse grande bloco de informação que a gente recebe diariamente, e a gente vai olhar efetivamente qual é a importância e significação dessas informações na nossa vida, e vocês vão ver que elas têm caído demais. Então, quando se falar em informação na era digital, sempre perguntar um pouco essa relação: mais informado ou melhor informado? Será que não precisamos buscar, também por uma questão de estabelecer a nossa soberania digital, melhores canais de informação via digital? Será que não está na hora da gente rever um pouco esse marco? Não está na hora da gente, talvez, buscar qualificar os canais que já existem? Enfim, existe esse paradoxo da informação que é muito importante vocês entenderem, e a partir daí a gente discutir efetivamente se o mundo digital nos permite maior liberdade política, se permite maior independência política, ou se, a partir especificamente desses algoritmos em redes sociais, nós estamos sendo controlados efetivamente nesse mundo digital.
E aí vários sociólogos têm apontado que até basicamente 2003, 2004, nós tínhamos sim um processo de liberalização dentro das redes. As pessoas se sentiam mais livres e participavam mais. Isso nos deu uma série de movimentos novos que nós vamos encontrar, como o Occupy Wall Street, que vai acontecendo nos Estados Unidos, como a Praça de Tahrir, né, que vai acontecer no Egito. Então, essas coisas foram se colocando. Agora, depois que as grandes empresas tomaram conta da internet, especialmente aí Facebook e Google, esses algoritmos passaram a ter muito mais controle sobre as pessoas do que efetivamente incitar liberdades de pensamento. Então, em todos os relatórios que você for ler, relatórios da União Europeia, relatórios de pesquisa do Senado norte-americano, você vai sempre encontrar essa preocupação em que esse sentimento de liberdade, essa ideia de liberdade não passe disso aí, de uma ideia, né? E que em realidade nós estejamos cada vez mais presos, controlados a partir das informações que nós recebemos. Né? E isso nos leva a imaginar que essas novas arenas políticas, ou seja, os novos locais de disputa político, e especificamente as redes e as mentes das pessoas, estão interligadas. Né? É importante a gente perceber isso. A gente falou lá atrás, quando falou no conceito de cyberespaço, que de certa forma o indivíduo começava a fazer parte desse cyberespaço, porque as informações acabavam afetando a própria vida dele, gerando modificações importantes. E aqui é interessante perceber isso. Né? Não dá mais para a gente ver as redes como um espaço separado do próprio indivíduo. Aquilo que ocorre nas redes muitas vezes reverbera dentro da vida do indivíduo através desses controles que são estabelecidos sobre o que se vê, o que se fala, com quem se fala e para quem se fala. Né? Então é importante perceber como esse mundo digital altera o nosso sentido de democracia, essa democracia digital que acaba modificando muito da forma como a gente entendia política do século XX para o século XXI, ok? Vamos falar um pouquinho então sobre segurança nisso, né? Liberdade versus segurança. Na aula passada a gente falou em segurança digital, aqui a gente fala em segurança no sentido do indivíduo que pensa, das relações institucionais de Estado, né? Então, quão democrático é o Estado para que a gente efetivamente possa dizer que estamos em um espaço de liberdade? Né? Porque quanto mais liberdade eu der para os meus cidadãos, quanto menos controle eu tiver sobre o que eles estão fazendo nas redes, maior o risco disso acontecer, disso se transformar num problema de segurança grande. A gente viu isso no 11 de setembro. Né? O 11 de setembro nos Estados Unidos, praticamente todo o planejamento que foi feito dos atentados foi feito através de redes, foi feito por e-mail, foi feito acesso a sites, foi feito de uma série de outras formas. A partir dali, os próprios Estados Unidos, né, o próprio país Estados Unidos, passou a exercer um processo de vigilância muito grande sobre suas populações, sobre seus cidadãos. E isso nos leva a pensar a respeito disso. Será que é correto a gente estabelecer um nível de vigilância grande sobre os cidadãos? E quando nós estivermos falando sobre estados autoritários com leis que foram organizadas para proteger a democracia, será que eles continuam, a partir daí, vigiando seus cidadãos com interesses exclusivamente na proteção da democracia e das instituições? Ou será que há a utilização desses dados para fins de manutenção da violência e do governo? E a segunda coisa que nós temos que pensar é exatamente essa questão da vigilância privada, né? Porque quem tem acesso aos seus dados? Quem tem acesso aos seus objetivos nas redes, às suas procuras, aos seus gostos, ao seu comportamento digital? Grupos de interesses específicos que querem vender coisas, grupos de interesses políticos, né? Muitas vezes não só político eleitoral, mas político de toda sorte. Então eu quero direcionar pessoas, por exemplo, a negarem os direitos reprodutivos das mulheres. Então faço uma campanha nas redes com esse objetivo silencioso, vamos dizer assim. Ou pior, né? Criminalizo a política como um todo, crio nas redes campanhas para dizer que a política e os políticos são todos ladrões, são todos inúteis e todos devem ser retirados dali. Ou seja, a partir do acesso aos dados dos indivíduos, eu posso criar campanhas microsegmentadas que atuam durante 4, 5, 6 anos de forma silenciosa, sem que a gente esteja efetivamente falando de campanhas eleitorais. E aí vem essa grande discussão, né? Essa nova tecnologia é uma tecnologia da liberdade ou é
uma tecnologia do cativeiro? Que relação nós estamos fazendo com isso e de que forma nós podemos melhorar essa relação? E aqui eu deixo para vocês uma fotinha da Cambridge Analytica, que foi o exemplo mais claro de como esses dados microsegmentados utilizados por determinadas empresas podiam fazer uma enorme diferença no processo eleitoral de países. Nós vimos que o Brexit, por exemplo, lá na Inglaterra, foi totalmente modificado a partir dessas propagandas silenciosas que foram feitas com os dados retirados do Facebook. E tudo isso foi provado, tudo isso, inclusive, o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, reconheceu que fez, né? E até hoje os ingleses não sabem muito bem por que eles acabaram votando pela saída da União Europeia. E aí vamos conversar um pouquinho sobre a outra parte a respeito dessa participação política, né? Essa questão de política no mundo digital tem uma característica interessante, talvez um tanto nova, que é esse cyberativismo, né? Movimentos sociais que se organizam a partir das redes e que dentro dessas redes acabam modificando a história e as estruturas dos estados em que eles atuam. Muita gente tem falado sobre isso, e algumas pessoas até usam o termo guerra híbrida, esses movimentos eles são financiados por fulano, por beltrano. Calma, gente, existem movimentos sérios que se utilizam das redes como uma ferramenta bastante normal e legítima nesse processo de desenvolvimento, né? Então nós temos que compreender como funciona esse cyberativismo até para a gente poder diferenciar esses movimentos sérios de outros movimentos que esses sim podem causar disrupção ou problemas dentro das instituições de determinados estados, passam a ser ferramentas de ataque de determinados grupos a um país. Então esse cyberativismo ele tem algumas características, eu listei ali para vocês. Normalmente são movimentos horizontais, sem hierarquia, não é como existe, por exemplo, num partido onde você tem um presidente, você tem as mesas diretoras, os diretórios regionais, você tem uma hierarquização do partido. Esses movimentos horizontais, eles não têm essa hierarquização, embora possam existir lideranças, essas lideranças elas são temporárias, elas estão o tempo todo trocando, não há um processo de comando centralizado, né? Em grande medida, eles buscam a inclusão dos indivíduos cada vez mais dentro desses movimentos, né? E buscam organização e visibilidade através das redes sociais. As redes servem para isso: inclusão, organização e visibilidade, né? E como é que esses movimentos saem das redes para impactarem o mundo material? Através das ideias das ocupações, como aconteceu no Occupy Wall Street, como aconteceu na Praça de Tahrir. Então as pessoas se organizam nas redes e aí estabelecem um local e um tempo no mundo material onde aquela energia toda estabelecida nas redes vai aparecer, né? Então essa é uma característica extremamente importante desse cyberativismo. Ele não acontece todo dentro do mundo digital e nem todo fora do mundo digital, né? Existe aí uma transição importante que nós precisamos compreender, né? Outra coisa interessante desses movimentos é que o propósito principal deles passa a ser mudar a mente e os valores das pessoas, e não necessariamente o Estado ou o governo. Primeiro eu atuo dentro da transformação da cabeça das pessoas, para só num segundo momento essas pessoas servirem para transformar as estruturas de Estado. Né? Lembra que no século XX os movimentos revolucionários muitas vezes fizeram o trabalho contrário, tanto que, em grande medida, muitas vezes se organizavam grandes movimentos de educação depois dos processos de transformação, né? Porque você precisava moldar a cabeça das pessoas. Aqui é o contrário. Primeiro você toma esses pensamentos, primeiro você modifica esses pensamentos para depois fazer com que isso seja rebatido dentro das estruturas que você quer transformar. Né? E aí uma coisa interessante desse cyberativismo é que o principal sentimento envolvido para engajar pessoas dentro desse processo é a indignação. Não necessariamente o ódio, embora o ódio esteja dentro dos sentimentos humanos que mais engajam, que mais faz a pessoa trabalhar, né? Que mais faz a pessoa dar significado e importância àquilo que ela está odiando, mas o movimento da indignação. Né? E esses movimentos cyberativismos, eles geram baixo comprometimento enquanto eles estão no mundo digital, ou seja, as pessoas marcam conversas, desmarcam, vão e não vão, mas esse engajamento, esse comprometimento aumenta muito quando nós fazemos a translação do movimento digital nas redes para a materialidade, ou seja, no processo da ocupação a coisa se modifica.
Então, dá para pensar um pouquinho nessa política na era digital e a gente se vê efetivamente na próxima